Bandeirantes, a melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani joga no estádio Brinco de Ouro às 19 horas, diante do Operário. Jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Guarani e Operário. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantes-campinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Quem sai de Valinhos para acessar Campinas pela Von Zuben encontra boas condições, não perde tempo no Engenheiro Francisco de Paula Souza, encontra boas condições na Avenida da Saudade e também pela Rua Abolição. Bem-vindas fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. 11h32. Alô, Bandeirantes. Grande abraço pra você, sintonizado aqui na Band. Estamos iniciando mais um Nossa Área aqui nesta terça-feira. Hoje é 24 de agosto de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração. Claro, conto com a sua participação pelo nosso WhatsApp, à sua disposição em 97102-1493. 97102-1493. Hoje tem Série B, tem Guarani em campo. Destaque do Bugre aqui na Bandeirantes, chegando com o repórter Marcos Aloysio. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo bem por aí, Marquinhos? Também, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani concentrado e hoje jogo contra a equipe do Operário, né? O Guarani tem um retrospecto favorável diante da equipe do Paraná. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time, mas a principal novidade poderá ser a presença de Rodrigo Andrade. O jogador está com a delegação e o treinador que não terá, mais uma vez, Regis, jogador que segue em tratamento médico. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. A Ponte começa a partir de hoje à tarde a sua preparação para o duelo contra o Vasco, que só acontece no domingo às 4 horas da tarde, lá no Rio de Janeiro. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória como visitante na B-Zona. Por enquanto, a Ponte tem uma das piores campanhas jogando longe de Campinas. A expectativa também fica por conta do anúncio oficial da contratação do meia Matheus Anjos. E mais um atleta pode ser anunciado pelo Departamento de Futebol ainda essa semana. Gleg Zorzinha, análise técnica da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Gleg. Pra você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. O destaque vai pro jogo do Guarani hoje, né? Precisa voltar a vencer. Se realmente tem ainda, para ainda ficar com chances, né, de entrar no G4. O Guarani pega o Operário, um concorrente direto. Vai ser um grande jogo. Expectativa de grande jogo é bom resultado pro time de Campinas, Júlio.
Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Tudo bem, Júlio? Boa tarde a todos, bom dia também. Tem um jogo isolado, ainda da 20ª rodada hoje. Isolado porque pertence da rodada anterior, né? Porque hoje nós teremos pela Série B, além desse jogo do Guarani, efetivamente, só esse. O jogo do Guarani mais CSA e Náutico. O Náutico desesperado fora de casa. O Náutico que só perde na competição, Júlio Nascimento. Estamos no ar com nossa área, trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação. Comigo, Júlio Nascimento, os comentários com Gleger Zorzin, Carlos Henrique, reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comando de esportes de Carlos Batista, direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Rodovitor Penteado com boas condições, motorista encontra uma movimentação um pouco maior pela Moraes Salles, mas não chega a perder tempo. Irmã Serafinas, 2 pistas e Anchieta até a chegada a Orozimbo Maia com boas condições. Não consegue fugir da correria do dia a dia? A solução é o arroz grega e a farofa 5 grãos Caldo Bom. Vai sobrar tempo até para curtir aquela preguiça. Gostou? Acesse a loja Caldo Bom. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Agora são 11 horas e 38 minutos, vamos com informações do Guarani. Hoje tem Bugre em campo, começo aí da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o CH trouxe em destaque aí, tem um joguinho bagunçando aí, né? A 20ª rodada com a 21ª. O CSA joga com o Náutico às 9h30 para finalizar a primeira rodada do retorno. Mas o Guarani às 7 horas abre a segunda rodada do retorno contra a equipe do Operário Marcos Luiz. Sim, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Estava conversando ontem com o Dudu Guimarães e também com a Letícia Carvalho, que são da imprensa lá do Paraná, né, de Ponta Grossa, por conta do Operário, para saber até maiores informações em relação ao adversário do Guarani. Eles entendem que, pelo menos para a imprensa, né, eles entendem que o Guarani tem condições, é um time superior à equipe do Operário, até pelo retrospecto que existe envolvendo aí as duas equipes, os últimos resultados de Guarani e Operário. E o Guarani do técnico Daniel Paulista, para a partida de hoje, Júlio, vai ter o Bruno Silva, né? Jogador que cumpriu suspensão automática, o capitão do time. Para quem não teve a oportunidade ontem, Júlio, de ouvir o Bruno Silva, capitão do time, vou trazer aqui a palavra do jogador mais uma vez no microfone da Rádio Bandeirantes, até para que ele possa falar sobre este momento do Guarani, do sinal de alerta aceso no estádio Brinco de Ouro. Cobrança sempre existiu aqui dentro do vestiário, entre os jogadores. Então é claro que a gente vem de 3 resultados que a gente conseguiu a vitória. Então agora, eu acho que como a gente sempre fez, é se cobrar, é continuar trabalhando, focado para que essas vitórias comecem a voltar novamente.
Bruno, na sua opinião, né, vendo de fora, o que faltou para o Guarani conquistar os 3 pontos em Salvador? Então, de fora é sempre mais fácil, né? A gente, olhando de fora, tem uma noção ali, mas quem está dentro de campo que sabe o quão difícil é, né? Mas olhando ali de fora, assistindo o jogo de casa, a gente não conseguiu pôr o nosso ritmo no primeiro tempo. Aí depois tomamos o gol no finalzinho do primeiro tempo, no segundo tempo Vitória começou a jogar de contra-ataque e é sempre difícil entrar numa defesa tão fechada, né? Mas eu acho que faltou ali impor nosso ritmo mais, a parte das movimentações que a gente sempre está acostumado a fazer, mas agora é trabalhar, o próximo jogo já está em cima, que é amanhã contra o Operário, ver o que a gente fez de errado para corrigir para o jogo de amanhã. Dos 9 pontos disputados, Bruno, o Guarani conquistou apenas 1. Já é motivo de preocupação? Na verdade, a gente tem que estar sempre com o sinal de alerta ligado, né? Porque a gente sabe que é uma competição muito disputada, muito competitiva, e não só por causa das derrotas que a gente teve, desses 9 pontos disputados, conquistamos 1, mas a gente sempre tem que estar com o sinal de alerta ligado, sempre procurando fazer bons jogos para conseguir pontuar e conseguir manter ali na parte de cima da tabela. Bruno Silva falou sobre o adversário, o Operário, nesta terça-feira. O desafio do Guarani é sempre estar superando a cada jogo, né? A gente sabe que várias equipes tiveram trocas de treinadores, reforçaram seus elencos. A gente sabe que o segundo turno da competição é muito mais disputado, as equipes já se enfrentaram, então sabe como jogar o jogo. E a gente tem que procurar estar focado, procurar fazer o nosso trabalho. E amanhã é um jogo muito decisivo, como todos os outros foram. Mas amanhã, jogando dentro de casa, a gente sabe que tem que pôr nosso ritmo e buscar a vitória o tempo todo. Como buscar o caminho do sucesso? Bruno Silva respondeu. A gente tem que procurar reverter no próximo jogo, que é amanhã. A gente sabe que a gente não fez um bom jogo lá em Salvador. Foi um jogo muito abaixo do que a gente pode. Os desfalques, não só desse jogo, como os outros jogos, todos os desfalques sempre fez falta, porque a gente sempre sabe que a gente tem um grupo muito qualificado. A gente sabe que acho que não conseguiu ainda jogar 2 jogos seguidos com a mesma formação, então a gente sabe que é um grupo forte, mas a oscilação do time não pode acontecer como foi nesse jogo. A gente sabe que é um campeonato muito disputado, então a gente tem que ter uma constante nesse segundo turno agora. Ô Bruno, como o Gleger gosta de falar, né, nessa plataforma tática, nessa saída de 3, você tá bem? Você consegue fazer com tranquilidade o que pede o técnico Daniel Paulista? Não, eu me sinto à vontade para fazer a saída com 3, e isso é estratégia de jogo a jogo, né? Não são todos os jogos que eu entro ali constantemente, tem alguns jogos que eu entro mais ali como um terceiro zagueiro, mas sempre vai ter gente no meio de campo para fazer esse controle de bola ali, mas eu me sinto à vontade para fazer isso aí. A gente é um padrão que a gente criou aqui, que o Daniel, desde quando chegou, gosta de fazer isso, então a gente assimilou muito bem, vem a cada treino evoluindo, cada jogo, e é procurar manter isso aí para a sequência do campeonato e nesse segundo turno ter uma constante, como eu disse, para conseguir as vitórias necessárias. Bom, Júlio, definição do time somente na chegada no estádio Brinco de Ouro, mas o Bruno Silva volta de suspensão, Rodrigo Andrade está recuperado e talvez aí a grande dúvida do técnico Daniel Paulista, trazer o Rodrigo Andrade ou dar oportunidade outra vez para o Índio ou quem sabe para o garoto Pedro Acorce, haja vista que o Regis continua de fora e o Andrigo deve permanecer como titular. E na frente, né, o Bruno Sávio outra vez centralizado com 2 jogadores de beirada, no caso o Júlio César e também o Alan Victor. Mas definição mesmo somente momentos antes da partida e como disse o próprio Bruno Silva, o sinal amarelo de alerta está aceso no estádio Brinco de Ouro, Júlio. Tem que estar mesmo. Você citava ontem, né, sobre o Diogo Matheus, deve estar vetado mesmo, né, Marquinhos? Na lateral direita, né? Oi, Júlio, pois não. Na lateral direita, provavelmente o Guarani vai com o Pablo, né? Ah, sim, é o vício, né? É o vício. Deve ser realmente, Júlio. Então a gente aguarda a definição do técnico Daniel Paulista para a partida contra o Operário às 7 da noite, Júlio. Pois é, CH, alguns problemas aí para o técnico Daniel Paulista resolver, né? A lateral direita, muitos ouvintes, inclusive, insatisfeitos com as atuações recentes do Pablo na lateral.
mas a possível volta da dupla Bruno Silva e Rodrigo Andrade, que em determinado momento da temporada beneficiou demais a equipe do Guarani na Série B, o CH. Salvo uma surpresa de começo, né? Eu acho que de começo o Rodrigo Andrade seria muito bom. Muito bom para o meio campo do Guarani. Acho que ele vai para o jogo, mas deve ficar à disposição do treinador. É uma pena, porque o ideal seria ele jogar no meio campo para dar uma qualidade técnica na saída de bola diferenciada. Isso não deve acontecer, deve ser Bruno Silva e Índio. Palpite. Na lateral direita, perder o Diogo não é bom. O Pablo ali não tá jogando bem, não tá marcando bem. Na última partida teve problema. Espero que ele tenha equilíbrio para poder jogar essa partida encrencada, essa partida difícil. Operário fora de casa é um time que dá trabalho. Então, mas o grande problema do Guarani, ele tá concentrado no meio, né? A notícia boa é a volta do Bruno Silva, mas não resolve todos os problemas, porque ter do lado dele o Índio, o meio campo ainda não flui. O Andrigo sofre muito com isso. Eu só espero que ele não comece com o Lucão. Só isso que eu espero. Então, se ele não começar com o Lucão, eu tô duvidando que ele comece o Alan Vitor do lado direito. Tô duvidando. Ele deveria fazer isso. Alan Vitor, Sávio e Júlio César. É isso que eu faria. Mas eu acho que ele começa o jogo com o Maxwell. Eu acho. Palpite. Ou joga Lucão ou joga Maxwell. O Alan Vitor foi lá para trás na fila do Daniel Paulista. Infelizmente. Eu também não sei por que ele está fazendo isso. Ele já fez isso com o Renanzinho e está fazendo isso com o Alan Vitor. Não sei se esses caras que ele está preferindo, se os caras são leão de treino. Isso acontece muito, né? Ou se foi ele que pediu a contratação desses novos aí. De qualquer maneira, ele tem que ganhar o jogo. Porque na partida contra o Vitória ele fez algumas escolhas equivocadas e eu espero que neste jogo ele tenha mais cabeça fria, juízo, para não continuar cometendo alguns erros de escolha que ele tem feito. O time nas mãos dele, pois não. Só para a gente entrar nesse contexto aí, eu sei que você gosta das informações que o Passarinho nos passa. Então me diz aqui o Passarinho, ó. Matheus Ludic na lateral direita, não vai o Pablo, essa é a informação de momento. Lucão vai para o jogo, aí do lado o Júlio César e do outro Bruno Sávio. Tá bom. Tomara que dê certo. O Ludic eu não posso falar a respeito. O Pablo de lateral direito não está funcionando. E eu lamento muito falar isso, porque eu admiro o Pablo é um cara que eu torço por ele, porque ele é um bom profissional, mas ele está em uma fase. Não adianta sustentar. O menino eu não posso falar sobre ele, porque eu não o vejo jogando faz muito tempo. Então eu não vou dizer se acerta ou erra. Na hora do jogo a gente vai ver. O meu campo é com o Índio mesmo. Eu não começaria o jogo com o Lucão. De qualquer maneira, é melhor começar com o Lucão do que com o Maxwell do lado direito, no lugar do supostamente Alan Vitor, que seria a minha opção. De qualquer maneira, o Guarani está pressionado e precisa vencer esse jogo de qualquer maneira contra o Operário. O último jogo aqui, viu, Marquinhos, do Matheus Ludic, foi no dia 26 de abril. Então dá para arredondar aí 4 meses, né? 4 meses sem jogar. Ele jogou 46 minutos contra o Santo André. O Guarani venceu esse jogo por 1-0 no Brinco, pelo Campeonato Paulista. Foi a última partida do Matheus Ludic há 4 meses. Pode ser a novidade na escalação, na vaga do Diogo Matheus. Bom, Gleger, quero te ouvir também sobre as possibilidades do Guarani. Lucão mantido, Matheus Ludic, possibilidade na direita, a volta do Rodrigo Andrade. O Guarani tem um jogo hoje importante contra o Operário, viu, Gleger? Exatamente, Júlio. E eu não concordo, né? Não concordo. Aliás, eu não estou concordando com a escalação do Lucão desde quando o Davó foi negociado, né? Porque o Guarani mudou o jeito de jogar com o Lucão do Break. E mudou e as coisas não acontecem positivamente. Né? Você vai ficar insistindo com uma coisa que não está dando certo? Será que ele não está visualizando? Será que ele não está treinando e vendo? Porque tem coisas que às vezes dá certo no treinamento, né? Aí você coloca o Lucão do Break lá no treino, faz 3, 4 gols, opa, achei o homem. Mas ele tem que dar resultado no jogo. E quantos jogos, quantas oportunidades o Lucão já teve em jogos? Foram muitas, né? Foram muitas
E inclusive na última partida, que o Lucão atuou, né? Agora me fugiu o adversário, que ele perdeu 2 gols. Foram 2 gols incríveis, né? Não dá pra perder gols como perdeu o Lucão. Não dá pra você ficar mantendo uma peça, mantendo um atleta, sendo que as coisas não estão acontecendo. Ah, Gleg, mas lá em Salvador o Lucão não jogou e o time também não ganhou. Mas o problema não é resultado, o problema é jogar, é o jeito que tá jogando, é a produção do time. É isso que eu tô querendo dizer. Porque se você tá jogando bem, você tá mais próximo da vitória. E o Lucão, infelizmente, não tá dando resultado. Então eu não concordo com a escalação do Lucão. E para falar do Ludic, tudo bem, tá sem jogar há algum tempo. Mas eu prefiro muito mais você arriscar com um menino da base, eu tenho dito isso há muito tempo, né? Do que ficar insistindo com peças que não estão dando resultado. Então coloca o Ludic. Aí ele acerta. Porque o Pablo já teve oportunidade de lateral, não jogou bem. Aí ele coloca o Pablo para jogar na frente, na segunda linha, não jogou bem. O Pablo muito, muito longe daquele Pablo que nós vimos lá na era professor Carpini, né? Que fazia aquela dobra com o Cristóvão, se eu não me engano, que deu muito certo. Mas hoje não tá bem, pô. Então dá oportunidade ao menino. Acho que aí ele acerta. E o meio de campo, tomara que o Rodrigo Andrade volte, né? Porque ficar insistindo com essas peças que não dão resultado. Porque às vezes é característica do treinador, né? E aparentemente parece que é característica do Daniel Paulista. Ele ficar insistindo. Até que uma hora o cara vai fazer um gol, vai jogar bem, o time vai ganhar. Mas o problema é que o Guarani já tá aí, ó, perdendo de vista o G4. Precisa vencer, precisa encostar, precisa entrar no G4, precisa se manter no G4, se realmente tá querendo subir. Porque ficar oscilando, né, e ficar insistindo com essas peças que não dão resultado. Pô, na última partida ele escalou o Tony, cara. Eu não fiz o jogo, eu estava fazendo o jogo da TV aqui, na Série C. Mas é impressionante, né? Pô, jogar o que o Tony jogou a última partida, ele novamente insiste com o jogador, cara. E aí o que tem que fazer? Tem que tirar no intervalo. Pô, por que já não arma, não vai de começo com outras opções? Já sabe o resultado que vai dar. Então nós já sabemos o resultado que vai dar o Lucão. Ó, pode ser que o Lucão calhe a minha boca, vá lá, faça 2, 3 gols, o Guarani goleie o Operário como fez no primeiro turno. Mas não dá, viu, Júlio? O caminho, eu acho que tá bem árduo aí pro Lucão, porque as coisas não acontecem. Não acontece. Desloca o Bruno Sávio, coloca... E outro detalhe, né? O CH falou aí agora do Alan Vitor, é verdade. O menino tem entrou, fez gol e de repente sumiu. Não tem mais oportunidade, não entra jogando de jeito nenhum. Aí joga um jogo, não vai bem, os caras já tiram, não tá bem. Pô, um jogo. Um jogo. Vai avaliar o atleta por um jogo. Dá uma sequência pro cara. O cara tem ajudado aí, entrou, fez gol lá contra o Avaí no último minuto, deu a vitória ao Guarani, um baita de um jogo, o moleque entrou numa fria danada, foi lá e resolveu o problema. Dá uma sequência pro cara, pô. Dá uma sequência. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que a sequência do Alan Vitor vai ser muito melhor do que a escalação do Lucão. Pois é, passando aqui também para os nossos ouvintes, o que eles estão abordando sobre esse jogo do Guarani, a possibilidade de mudanças na escalação. Só lembrando, né? O Guarani tem 30 pontos, o Operário tem 32, a diferença para o G4 é de 3 do Guarani. É um confronto direto. É um jogo muito importante para continuar nessa parte de cima do campeonato, já que nos últimos 9 pontos, o Bruno Silva falou sobre isso, o Guarani conquistou um só. É um jogo de 6 pontos, Júlio? Como é que é, Marquinhos, o negócio aí? É um jogo de 6 pontos? Não, mas é importante vencer porque os 3 pontos já vão ser suficientes para colar no G4. Como diz a minha avó, né? Ou como diz a minha mãe, Dona Flora, tô só te enxuriçando, Júlio. Você tem crédito, Marquinhos. Esse é o jogo de 1 ponto. Esse é o jogo de 1 ponto. Olha lá vem as teorias. Porque o Guarani vencendo, ele vai a 33 e o Operário tem 32. O jogo de 6 pontos é quando o time tem 3 pontos à frente do seu adversário e ele vence, ele abre 6. Aí é um jogo 6 pontos. Eu gostei do sinal amarelo ligado. Pra quem não é daltônico, né? Aquele sinal de atenção, né? No meio.
O Luiz, bom dia, Júlio e companhia. Sugestão para Lucão e Tony jogarem nas laterais, como gandulas. O Tony e o Lucão jogarem como gandulas aqui. O Luiz deu no meio de gandula. Deu uma sarrafada. Nossa, imagina o Luiz marcando no futebol quanto que ele deve chegar junto. Se perder hoje, tem chance do Daniel Paulista ser mandado embora porque o loser está no mercado. Eduardo Lacerda Oliveira. Não, Eduardo, a gente já respondeu isso ontem na Bandeirantes. O Adilson Souza, Júlio, o Daniel vai errar de novo. Ele tem que entrar com o Alan Victor como centroavante. O Adilson Souza faz a sugestão dele tática aqui também no nosso WhatsApp. E hoje vamos mais uma vez com o Lucão. Aí vocês vêm aqui defender esse técnico. Sinceramente, não consigo entender o critério de vocês, pois são tantos erros e tudo culpa desse cara, o Edson. Bom, não vi ninguém defendendo o Daniel Paulista, não. O Marquinhos, se o Guarani perder o Daniel cai, Robson Oliveira pergunta, Marquinhos. Já... Robson, não cai, Robson. Você se prepara para responder isso por um tempo, viu, Marquinhos? Ah, com certeza. Pelo menos até voltar a ter uma sequência de 2, 3 vitórias. Vai ser a pauta de resposta todos os dias. Se o Guarani vencer 2 seguidas, embalar de novo, aí fica tudo tranquilo. Mais uma vez, Lucão no ataque, sofrimento à vista. CH, Maxwell não, qualquer um, menos ele. Manda aqui o Marcelo que não gosta da sugestão do Maxwell no ataque do Guarani. Bom dia, sou o Guarani. Se tivéssemos goleiro reserva da Ponte, o Igor Vinhas, nossa situação seria melhor. Os nossos goleiros são mãos de alface. Carlos Cavalcante faz aqui a participação dele também. Pois não, Glega, pode falando falar. De goleiro, ontem eu tava ouvindo o programa, né? Eu tava ouvindo o programa ontem e realmente eu também tomei um gol. Aliás, eu tomei um, não foram só um, não. Tomei alguns gols olímpicos. E eu concordo com o ouvinte, os goleiros do Guarani estão muita irregularidade, né? Faz um jogo bom, de repente um jogo mau. O Rafael Martins, para mim, na minha opinião, participou efetivamente da derrota do Guarani. Poxa vida, mas foi um belo de um escanteio cobrado. Não pode tomar gol olímpico, não pode. Um goleiro não pode tomar gol olímpico. Eu tomei diversos gols olímpicos, toda vez que eu tomava gol, eu assumia meu erro. Não pode. Goleiro que toma gol olímpico, ele tá mal posicionado, ou ele adivinhou o que ia acontecer, quis adivinhar, né? Quis adivinhar e foi pego de surpresa. Não pode. Não pode. Goleiro não toma gol olímpico. E eu gostaria, viu, Marquinhos, eu sei que não cabe a você isso, mas o Austrália precisava vir para dar declarações, falar um pouco do trabalho. Seria uma ótima pauta, uma entrevista Você não acha? Com a Austrália. Porque os goleiros estão oscilando demais, cara. Assim, mesmo no ar, na Rádio Bandeirantes, a gente já solicitou, mas aí cabe... na verdade, é assim, né? Como funciona no Estádio Brinco de Ouro. A assessoria, ela acata aquilo que é determinado pelo Departamento de Futebol. Quem comanda hoje o Departamento de Futebol é o Michel Alves. Então, o Michel Alves determina quem vai para a coletiva ou não e a assessoria acata. É assim que funciona. Assim, Marquinhos, como jornalista, adoraria ouvir o Austrália. Sim. Mas como assessor do Guarani, eu não colocaria ele para falar. Pois é, que tem seria esse lado todo, né? Seria uma exposição muito grande, né? Porque quando você coloca o técnico de goleiros para falar, você tá induzindo as pessoas a pensarem que, tá difícil de goleiro mesmo, né? E os times têm aquela coisa de proteger o jogador e tudo mais. E o Michel Alves foi goleiro, né? Foi. Então, e você sabe um detalhe importante, nisso, né, Júlio? Que às vezes, porque, olha, oscilar, né? Um jogo bem, outro não tão legal, tal. Isso daí vai acontecer, né? Falhas, como foi essa do último jogo, isso acontece. Mas, poxa vida, o Guarani tá num momento, né? Um momento bom dentro da competição, né? Pô, vencendo hoje, ele encosta lá, você vê o Avaí, que é o primeiro do G4, né? Tá com 33. O Guarani vencendo hoje, ele vai a 33, ou seja, tá ali, né? E aí, mas não dá para você ficar oscilando nesse momento. Então, não sei se é psicológico, não sei se é emocional, não sei se é técnico, mas realmente os goleiros têm falhado. Pô, aquele gol que o Gabriel Mesquita tomou lá contra o Goiás, o segundo gol, não pode tomar um gol daquele. Uma bola que veio da linha de fundo praticamente, uma bola defensável para segurar, aí ele tenta dar um tapa totalmente desnecessário, totalmente fora da técnica que tem que ser usada, né? O Rafael Martins vai para um jogo, aí toma um gol olímpico. Mas peraí, o que está acontecendo? O goleiro precisa ser o ponto de equilíbrio do time, pô. Precisa ser o ponto de equilíbrio. E infelizmente agora, respeito os profissionais,
respeito o Gabriel Mesquita, respeito o Rafael Martins, respeito o Austrália também, mas precisa detectar onde está o problema aí, porque não pode ficar oscilando. Não dá para ficar oscilando, ainda mais num time que hoje tá brigando por G4, pô. Ah, mas tem alguns problemas de escalação. Ok, legal, mas o goleiro não pode. Não dá para ficar oscilando nesse momento. Porque oscilações vão acontecer, erros vão acontecer. Mas tá demais, viu? Tá em demasiado, Ju. O Rogério, ouvinte fiel na rádio desde a pança da minha mãe, ele escreve aqui, tá dizendo que o Guarani jogou abaixo da expectativa, mas ele nunca viu um time praticar 40 minutos diante do jogo como o Vitória fez. O nosso ouvinte, o Guilherme, sempre participa com a gente, torcida do Guarani muito emocionada, ganha 2 jogos e acaba com as cornetas. O time está a 3 pontos do G4, na Série B mais disputada de todos os tempos. Quando o Louser estava aqui, os mesmos torcedores pediam a sua saída. Temos que apoiar o Daniel Paulista. Júlio, faça o favor de pedir ao Gleger para parar de dar aula sobre goleiros. Depois do gol olímpico que ele levou do Roger, tem que baixar a bola. Renato Bogreiro. Pô, Renato. Não, cara, o Gleger é o nosso especialista aqui. Renato, né? Calma, Gleger, deixa eu responder pra você. Não, um grande abraço ao Renato, respeito a opinião dele, mas meu pai sempre disse pra mim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O Gleger pergunta pra você aqui, ó. Não tem que ter um cara no segundo pau? O Rafael mandou sair todo mundo. Não tem que ter. Erro do goleiro, erro de posicionamento, ele tentou adivinhar e acabou tomando o gol. Isso aí vai acontecer, pô. Vai acontecer. Não tem mais isso? Antigamente tinha, né? Tinha, mas é totalmente desnecessário, né, Júlio? Aí é o posicionamento. Você perde um jogador. Exatamente, você perde um jogador dentro da área, você pode perder um jogador do rebote, você pode perder um jogador que fique lá na frente segurando um dos zagueiros, né? Um do time adversário. Então é totalmente desnecessário. Isso aí foi realmente um erro de posicionamento do Rafael que não pode acontecer. E, gente, pra fechar aqui, tem uma participação bem legal, o ouvinte. Final do telefone 1496. Inclusive o Guarani comemorou isso na rede social. Não sei se você viu, Marquinhos, que com o empate do Atlético Mineiro ontem, com o Fluminense, você viu, né? Que alfinetada, hein? O Atlético Mineiro tava ameaçando o Guarani na quantidade de vitórias seguidas. Sim. No Campeonato Brasileiro da Série A, mas com o empate ontem o Atlético quebrou essa sequência. Só tá me fugindo agora se são 11, o ouvinte cita 11 vitórias. Acho que são 11. Eu sempre fico na dúvida de 11 ou 13, mas acho que são 11 mesmo. São 11. São 11, né? Então, o Atlético aí não... Por enquanto, não é mais uma ameaça para o Guarani. E é claro que o Guarani tem que valorizar esse fato histórico mesmo, toda vez que tem oportunidade. Valeu, Marquinhos! Até já! E também na tela da Band, Júlio. Agora são 12h02. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Telenorte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, começando então pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, um empate entre Fluminense e Atlético Mineiro, encerrando a 17ª rodada da Série A. O Atlético Mineiro é o líder com 38, Palmeiras tem 32, Fortaleza 32 e o Bragantino fechando o G4 com 31. Flamengo 28 e Corinthians com 24 são os times que estariam indo também para a Libertadores da América. No rebaixamento, Grêmio, Sport, América Mineiro e a Chapecoense numa situação muito delicada. Não venceu a Chape ainda no campeonato, está na última colocação. O Sport, inclusive, anunciou a saída de Humberto Louser, né? Os ouvintes têm citado aqui o nome do Humberto Louser, um comum acordo entre as partes, e agora o Sport já busca um novo comandante. Rogério Ceni e Hélio dos Anjos são os primeiros nomes citados. Tem Série B do Campeonato Brasileiro, encerramento da 20ª rodada, CSA e Náutico jogam às 9h30, mas antes, às 7 horas, Guarani e Operário no Brinco de Ouro. Curitiba 39, CRB 36,
pontos. Goiás e Avaí, 35 e 33 pontos, fecham o G4. Guarani é o nono com 30, está a 3 do G4. A Ponte é a 15ª com 22, está a 3 com vantagem em cima da zona de rebaixamento. Tem o Vila, o Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, o Guarani joga no Estádio Brinco de Ouro às 19 horas, diante do Operário. Jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Guarani e Operário. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeiratescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção, quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte, você encontra tudo para viver melhor a sua casa e também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato esmaltado nórdico, Snow polido retificado, 60 por 60 da Incepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais, torneira de mesa bica alta basic da Celite por apenas R$ 209,90. Fique ligado, as ofertas são válidas até o dia 27 de agosto. Não perca tempo não, visite uma das nossas lojas em Campinas e região e aproveite. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telenorte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Informações da Ponte aqui no Nossa Área, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez, um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. Semana cheia de trabalho, mais uma, né, para o técnico Gilson Kleina até a próxima partida. A Ponte só volta a jogar domingo às 4 horas da tarde contra o Vasco em São Januário. A Ponte vai em busca da sua primeira vitória como visitante. Tem um dos piores desempenhos jogando fora de casa em relação aos clubes que disputam a Série B, ainda não venceu nenhuma partida e precisa desses 3 pontos fora para ajudar na matemática, para chegar o mais rápido possível àquela pontuação mágica, 44, 45 pontos, para se livrar de qualquer risco de rebaixamento. E eu estava dando uma passada de olhos nas semanas que o técnico Gilson Kleina teve, semana cheia, em relação a desempenho, né? A primeira semana cheia, assim, praticamente uma semana, não contei 4, 5 dias de intervalo entre uma partida e outra, mas a primeira semana cheia do Gilson foi depois do empate sem gols com o Avaí, no dia 6 de julho, depois a Ponte só voltou a jogar no dia 12 contra o Náutico, empate em 1-1. Segunda semana cheia do Gilson foi depois da vitória do Goiás, a Ponte venceu por 2-1 no dia 23 de julho e depois no dia 1º de agosto empatou com o CRB fora de casa em 1-1.
E a terceira semana cheia foi logo após esse empate contra o CRB, no dia 1º de agosto. A Ponte voltou a jogar no dia 8 contra o Botafogo, perdeu pelo placar de 2-0. Então, quarta aí semana cheia que o técnico Gilson Kleina tem para arrumar algumas situações da Ponte Preta e também para aguardar a relação de atletas que estão se recuperando de problemas, como por exemplo o Camilo, que ficou fora da última partida por conta de dores no joelho, o Thales, que está finalizando a sua fase de transição. Thales também, muita gente tem me perguntado quando volta. É muito difícil a gente falar sobre a situação dos jogadores, porque a gente não acompanha os treinamentos, mas a informação que a gente tem é que o Thales já estava em transição, mas ainda não voltou a ser relacionado, como, por exemplo, o Lucas Cândido, que apareceu na última partida e até entrou no decorrer do jogo. E também sobre Ryan e o Fábio Sanches, que ainda estão no departamento médico por conta de problemas musculares. O Gilson também aguarda a regularização de 2 atletas que já foram contratados, tanto o lateral esquerdo Marcelo Hermes, quanto o volante, o Iago Henrique, também, se forem regularizados, podem ficar à disposição. E é claro que o departamento de futebol da Ponte ainda segue no mercado. Matheus Anjos deve ser oficializado a qualquer momento, meia que está no Atlético Paranaense. Acredito que a demora para anunciar o Matheus Anjos é que ele tem contrato com o Atlético até o fim de 2021. E o contrato de empréstimo com a Ponte seria até o final da Série B, ou seja, acredito que estão aí negociando para ver se o Matheus Anjos vai ficar mais um período no Atlético Paranaense, renovando o seu contrato para depois passar o atleta para a Ponte Preta, ou se o Atlético vai abrir mão dessa situação, emprestar o Matheus Anjos para a Ponte Preta e depois o atleta fica livre no mercado. E não está descartada a possibilidade também de mais uma contratação de um meio atacante para reforçar esse time da Ponte Preta para a sequência da Série B. Pelo menos foi isso que o Alarcón disse na sua última entrevista coletiva, que não estava fechado o ciclo de contratações e novos jogadores seriam apresentados nos próximos dias. Hermes foi oficializado, Iago Henrique oficializado, Matheus Anjos em breve também deve ser oficializado e mais um meio atacante deve reforçar o time do técnico Gilson Kleina. Em relação a outras questões, como por exemplo a saída de algum atleta, né? Muita gente tem perguntado, vão chegar 2 meias, Camilo, Thales, tem a possibilidade de alguém sair? A informação que eu tenho é que não, que a Ponte não conta mais com nenhuma dispensa, como aconteceu lá no início da Série B, mas é que também não está descartada, né, a possibilidade de chegar a alguma proposta para atletas que estão se destacando, como por exemplo o Moisés, Atlético Mineiro, Inter, futebol da Turquia e até mesmo o Ivan Quaresma. Mas a diretoria trabalha neste momento com a chegada de novos jogadores, né? Esses 3 que citei mais um, mas não tem aí nos planos a saída de mais nenhum atleta e quer fechar o grupo o mais rápido possível para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte pode trocar até 8 atletas da lista principal até o dia 30 de setembro, então ainda tem um tempo legal aí para contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. Bom, vamos falar primeiro sobre o Matheus Anjos. Quero ouvir Glega Zorzin sobre isso. Seria um bom reforço para a sequência da Ponte, Glega? Olha, Júlio, tecnicamente falando, ele é bom jogador. O problema é que tem que ver se ele vai estar focado, né? É um jogador que por onde passou aí demonstra que... Sabe aquele jogador que não tem aquele algo mais, sabe? Bate o olho. E aqui na Ponte Preta, a característica do jogador tem que ser aquele jogador sangue no olho, né? Aquele jogador que realmente joga, que quer, que luta, né? Que corre. E o Matheus Anjos é um jogador mais estilo ganso, assim, né? Como gosta de dizer um amigo meu, é um ganso sem grife. Mas se ele vier focado, se ele vier realmente querendo voltar ao mercado, vai ajudar. Tecnicamente é bom jogador. Né? Agora, basta ver se ele vai estar focado, se ele está querendo. Né? Tá aí uma oportunidade de jogar num baita de um clube, numa divisão que é disputadíssima, uma divisão que é difícil demais. Tomara que ele venha focado. Se ele vier focado, ele vai ajudar. E você, SH, Matheus Anjos, é um bom nome para a pauta da Macaca? Precisa ver o aspecto físico dele, né? Tá desde abril, maio sem jogar e ele machuca muito. Ele é bom jogador, ele acrescenta tecnicamente, mas nesse momento eu não posso falar sobre a parte clínica e nem física. Agora, tecnicamente, ajuda. Aliás, contratar jogador fora de forma, parado e machucado é especialidade do Alarcón, né?
mas tecnicamente é bom jogador sim, eu contrataria. Pois é, né? Agora a grande expectativa envolve esse último reforço, né, Lupe? É um jogador de ataque talvez seja a principal prioridade neste momento na Ponte, né? Na verdade, um jogador que pode também atuar pelo meio campo, né? Meio atacante, o que hoje é muito dito aí no mundo da bola, né? É um jogador que pode fazer a função ali como um jogador aberto pelos lados do campo, mas também uma função no meio campo. Pelo menos foi essas características que eu recebi desse último reforço. E que não é um reforço tão conhecido, né? Esse jogador que estava na mira, não tem um nome, mas foi me passado algumas informações. É um atleta que joga no futebol de fora, mas que não tem aí um nome no futebol brasileiro. Seria um jogador aí, uma aposta, vamos colocar assim, acho que fica mais fácil para a gente entender. Que seria um jogador que chega para ser mais uma peça no elenco, mas não com a possibilidade de até chegar e assumir a camisa titular, como, por exemplo, foi dito quando o Hermes foi contratado e até mesmo o Iago Henrique. Pois é, né? Inclusive são jogadores que ainda não estrearam com a camisa na Ponte, o Marcelo, Hermes, o Iago. O Locatelli ainda vem sendo muito criticado, mas o Rafael Santos, aos poucos vai ganhando um pouquinho de espaço aí, né? Ao invés das improvisações, o Rafael Santos tem tido uma sequência com o Gilson Kleina. Tem melhorado a lateral da Ponte para você, CH? Como é que você tem analisado as atuações recentes do Rafael Santos agora com a chegada do Marcelo Hermes? Nada excepcional, mas tá jogando mais que o Kevin, né? Ele arrisca menos, mas compromete menos também. E eu acho que tá ok. Não tá bom pra caramba, não. Tá ok, não tá comprometendo, tá fazendo jogos regulares. Está acima do Kevin, não há nenhuma dúvida, e os dois aí devem, o Albuquerque na direita e ele na esquerda. Se eu sou o Gilson Kleina, eu manteria os dois. É isso aí, passando aqui também pros nossos ouvintes. Aliás, um abraço aqui pro Lucas da Campsui, corintianaço, né? Tá feliz da vida com as contratações do Corinthians. O Lucas é um baita de um corintiano, corintiano doente, né? Um abraço para ele também, o pessoal todo da Campsui lá. Um abração para vocês aí, estão sempre ligados, viu, Júlio? É isso aí, ó. Mais ouvintes aqui participando. Pergunta pro Lupe se os times que sondaram Moisés chegaram a realizar propostas ou se foi aquela coisa de monitoramento. Ele tá perguntando, inclusive, se teve mais times interessados. É o Wanderson Santiago, de Jaguaruna, Santa Catarina, hein? Sensacional. Terra de Moisés, hein? Santa Catarina, Morro da Fumaça, Tubarão. Inclusive, mandar um abraço pro Max Chu, que é o empresário do Moisés, que tá sempre na Bandeirantes. Hoje ele ainda não me mandou mensagem, mas ontem foram várias. E no jogo também são milhares. Então, mandar um abraço aqui para ele. Em propostas oficiais só do futebol da Turquia. O clube turco, agora me foge o nome, eu não tenho aqui anotado. O clube da Turquia fez uma proposta oficial, onde recebeu o papel. Santos, Internacional e Atlético Mineiro, sondagem. Porque o Thiago Galhardo saiu do Inter, né? Então é a preocupação do nosso ouvinte aqui, ó. O Inter tá perdendo jogadores de ataque, de repente é uma preocupação aí, mas por enquanto nada oficial envolvendo o Moisés. Tem feito um baita campeonato. O Marcos Carvalho, boa tarde, amigos. Pergunta pro Gleger se o Ivan não está falhando por ansiedade de querer resolver logo a jogada e acaba falhando. Pode ver que ele falha em todas... que ele falha em bolas de fora da área. O Marcos Carvalho tá mandando aqui a mensagem. Às vezes, pode ser também. Às vezes quer resolver tudo sozinho, né? E o Ivan é uma referência dentro desse elenco, capitão do time. Pra mim, o cara mais equilibrado, tecnicamente falando, desse time da Ponte, desse elenco. Aliás, o Ivan fez um partidaço na última partida, né? Domingo eu acompanhei, ele salvou o time da Ponte. A Ponte venceu de 3, não interessa. O cara pegou bolas indefensáveis. Parabéns ao Ivan, que fez um ótimo trabalho. Foi muito criticado na partida lá contra o Coxa. E na partida seguinte já acalmou tudo novamente. Isso que é o bom profissional, que usa as críticas para crescer ainda mais. Parabéns, Ivan, e parabéns ao Betão também, que é o treinador de goleiro, que trabalha muito essa parte emocional dos goleiros da Ponte. Boa tarde, manda aqui o nosso ouvinte, o Alex. Boa tarde para você também. O Marcelo Pimentel, Julião, boa tarde. Será que o Kleina com esse elenco vai jogar com o 8 Locatelli? Thiagão é melhor que o Sérgio Ramos, se cuida Paris Saint-Germain. Marcelo Pimentel. O CH, o Locatelli ainda não tá luzindo nesse time da Ponte, né? Tá faltando um crescimento técnico aí do Locatelli, ainda não mostrou a que veio, né?
Olha, você está sendo muito simpático, viu? Muito obrigado. Muito simpático. Locatelli quer dizer que ele não está luzindo. Ainda não foi o Locatelli que chegou Sim. a ter lampejos na Chapecoense, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo que ele está tendo umas 250 oportunidades. Tá jogando nada. Ele atrapalha esse meio campo da Ponte. É que as últimas vitórias encobrem, né? A lentidão dele, a falta de leitura de jogo como um ocupante daquela posição. Mas, como diz um amigo meu, né, é o que temos para hoje. Então continua o Locatelli para lá, né? E a torcida da Ponte que puxa o terço e continue rezando. É isso aí. Mais participações aqui do nosso WhatsApp. O Júlio Batata aqui de Rio Preto. Esses jogadores que a Ponte está em negociação são furadas. Manda um abraço pro Lupe, sempre do filho Antônio Henrique. Abraço de Antônio para Antônio. Olha, eu gosto do... Assim, a Ponte, né, Lupe, até é uma pauta boa pra gente. A Ponte tem contratado jogadores com histórico de lesão, né? Ou não histórico de lesão. Vou utilizar outro termo, não é esse o termo que eu queria. Mas jogadores que estão há um tempo sem atuar. Às vezes por problemas físicos, lesão, às vezes por questão de espaço no time. O Lucas Cândido passou por isso. O Matheus Anjos está há muito tempo sem jogar. O Iago Henrique perdeu espaço no Juventude também por questões médicas. A grande desconfiança do torcedor, né, Lupe, envolve esse histórico nessas contratações, né? E cada atleta que foi contratado, cada um teve um problema para não ter aí uma sequência de jogos. Por exemplo, o Marcelo Hermes, por que a última partida dele foi em maio? Porque o campeonato português terminou ali em maio e ele não teve mais nenhum tipo de agenda em relação ao seu time, ao Marítimo. Então, por isso, ele acabou o contrato, teve o contrato rescindido, veio para o Brasil, não se colocou no mercado, a Ponte viu uma oportunidade, contratou o atleta. O Iago, sim. O Iago, como disse o Bruno Mucchi, setorista lá do Juventude em Caxias, ele teve 2 lesões musculares em 2021. Uma lesão no pubis e depois, quando ele voltou, teve uma lesão muscular um pouco grave. Não me lembro se o Bruno acabou citando. Mas ele já estava recuperado e acabou perdendo espaço com as contratações que foram feitas pelo Juventude para o setor de meio campo. Já o Matheus Anjos, ele chega com poucos jogos também, porque o Atlético dá oportunidade para esses jogadores mais jovens, né, no Campeonato Paranaense, jogam com o time sub-23 e o Matheus Anjos fez alguns jogos naquele time. Não foi utilizado no profissional, estava encostado e estava treinando com um grupo de atletas do Atlético Paranaense. Surgiu a possibilidade da Ponte e a Ponte entendeu que pode ser o jogador. Então, cada atleta teve assim, não é por conta da lesão apenas. A lesão foi do Yuri, do Iago. O Iago estava machucado. O Marcelo Hermes terminou o Campeonato Português. O Matheus Anjos sem chances no time principal do Atlético. Mas é uma questão assim que eu acredito que muitos clubes também têm encontrado dificuldade, né? Tenho acompanhado a movimentação de mercado da Série B. O Londrina acabou de contratar um atleta que estava no futebol da Ásia. Passou pouco, estava sem atuar também há muito tempo. O próprio Operário resolveu arriscar no Rafael Longini, que hoje enfrenta o Guarani, que também estava há muito tempo sem atuar. Eu estou vendo, pelo menos o que eu estou acompanhando, os times da Série B encontrando muitas dificuldades para encontrar atletas que chegam prontos. A maioria são atletas que estão sem espaço em clubes da Série A ou que teve pouco número de jogos na temporada. Pois é, né? Quando a gente fala em mercado alternativo, a gente cita essa questão também. Você vai buscar um jogador na Série A, não tem como você tirar um jogador da primeira divisão se ele estiver jogando ou estiver com uma certa frequência nos jogos, né? Geralmente os times liberam aqueles que estão sem espaço. Não tem como fugir muito disso, não. Pelo menos no mercado Série A, né? Quando você busca um jogador na Série A. Na Série B aí é uma outra situação, mas aí precisa ver se o jogador não atingiu o limite de jogos, que são 7 jogos. Então, acaba sendo meio que uma tendência mesmo. O Tandy Negrão está dizendo que a Ponte tem que renovar. A Ponte tem que renovar, dar uns 30 ou 50 mil a mais de aumento, para depois pagar uma grana a mais em questão de venda. Tandy Negrão. Acho que tá falando do Moisés, né? Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Eu volto no Bandeirantes Esportivo hoje à tarde com mais informações da Macaca, Júlio. Maravilha, meu amigo. Agora são 12 horas e 24 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo tem Guarani em campo hoje. Aliás, o Bugre que teve 12 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Corrigindo a informação, dissemos 11, são 12 vitórias consecutivas. Enfrenta o Operário hoje com Rafael Martins no gol, Pablo ou Matheus Ludwig na direita, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break. Já o Operário do técnico Matheus Costa vai a campo com Simão no gol, Alex Silva, Rodolfo Filemão, Renier e Fabiano, Fábio Alemão, Leandro Vilela e Marcelo, Felipe Garcia, Djalma Silva e Paulo Sérgio. Quem apita o jogo é André Luiz de Freitas Castro, com a narração de Leandro Bolles. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow polido retificado 60 por 60 em cepa por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Meus amigos, vamos aqui com os destaques finais da Bandeirantes. Começamos com Guarani, Marcos Luiz. Júlio, a principal dúvida do técnico Daniel Paulista está no meio-campo. Trazer de volta Rodrigo Andrade, que está recuperado, ou dar oportunidade para Índio, até porque Bruno Silva, capitão do time, cumpriu suspensão na última rodada. Provável Guarani, Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Thales, Carlão e Bidu na lateral esquerda, meio campo com Bruno Silva, Rodrigo Andrade, ou Índio, ou Pedro Acorce e Andrigo, na frente Júlio César, Alan Victor e Bruno Sávio. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. É legal, Júlio, e a Ponte Preta inicia a partir de hoje à tarde a sua preparação para o duelo contra o Vasco da Gama. Jogo que acontece domingo às 4 horas da tarde em São Januário. A Macaca ainda não sabe o que é vencer jogando fora de casa.
O técnico Gilson Kleina tem mais uma semana cheia e semana importante para recuperar alguns atletas que não estão à disposição, como por exemplo o Camilo, que ficou fora do jogo contra o Brusque por problemas no joelho, e Thales, que também está em processo de transição. Existe aí um otimismo em relação ao retorno do meia para a partida contra o time carioca. Matheus Anjos deve ser anunciado a qualquer momento e o departamento de futebol também trabalha com a contratação de mais um meia atacante para a sequência da Série B. Vem aí o Nossa Área Nacional. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil.